Hoje, tomemos algum tempo para examinarmos juntos a palavra de Deus, sob o título Não esqueçamos a lei de Deus. Hoje, embora haja muitas igrejas no mundo, esqueceram a lei de Deus. O mesmo se aplica a todos. No entanto, entre 8 bilhões de pessoas no mundo, há também aqueles que não esqueceram a lei de Deus, mas a prezam nos corações deles. Deus chama estas pessoas como suas para as conduzir e lhes prometer dar uma herança. A bênção do eterno reino dos céus, a bênção da vida eterna e a bênção da nova alegria que brota diariamente. Hoje, através de Oséias capítulo 4, vamos examinar a repreensão do profeta Oséias contra aqueles que esqueceram a sua lei, a própria lei que nunca devemos esquecer. Passemos ao livro de Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que o que fizeste? Esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O povo de Deus uma vez guardou a vontade de Deus, e seguiu os seus ensinamentos, leis, decretos e regulamentos. Mas quando esqueceram sua lei, acabaram por deixar de seguir Deus por completo. Por outras palavras, Oséias capítulo 4 revela a trágica realidade de que eles perderam todas as oportunidades de entrar no eterno reino dos céus. Hoje, estamos rodeados por 8 bilhões de almas, mas a grande maioria delas vive a vida, esquecendo completamente a lei de Deus. Por esta razão, quando Cristo veio a esta terra na sua segunda vinda, tal como na sua primeira vinda, qual foi a primeira coisa que ele proclamou no Monte Sião? Está escrito que a lei foi proclamada de Sião. Devemos lembrar a sua lei. A lei de Deus é a lei que nunca devemos esquecer, não é? Passemos agora a Deuteronômio capítulo 8. Durante os feriados nacionais, desejamos tantas vezes muitas bênçãos uns aos outros. Se quisermos verdadeiramente recebê-las, temos de compreender que uma vida de obediência diligente aos decretos, leis e mandamentos de Deus será sempre seguida de bênçãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Não significa isto que devemos ter cuidado para não nos esquecermos de Deus, por deixarmos de cumprir os seus decretos, leis e regulamentos. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se leve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. Também aqui vemos a ordem. Tenham cuidado para não esquecerem os decretos,
as leis e os regulamentos de Deus. Por isso, nos decretos, leis e regulamentos de Deus, encontramos consistentemente a exortação: não os esqueçam. Passemos a Êxodo capítulo 20. Olhando para Êxodo capítulo 20, versículo 8, o que nos é dito para fazer com o dia de sábado? Dizem-nos para o lembrar. Qual é outra forma de expressar esta ordem lembrar? Não te esquece. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus ensina que, para os anjos que pecaram no céu e foram lançados à terra, a única forma de regressar ao reino dos céus é observar corretamente os decretos, as leis e os regulamentos de Deus. Ele deseja que todos nós vivamos e permaneçamos dentro dos seus santos mandamentos, dentro dessa mesma lei. Como seres humanos, não podemos prever todo o futuro. Vivemos as nossas vidas incapazes de discernir o que vai acontecer daqui a um minuto, ou mesmo daqui a um segundo. Tal é a natureza da existência humana. No entanto, Deus, que vê o fim desde o princípio, fez uma aliança conosco aqui na terra para expiar todos os pecados que cometemos no céu e para nos conduzir ao eterno reino dos céus. Qual é a aliança que Ele estabeleceu? É a lei. No Antigo Testamento, era a lei de Moisés, e no Novo Testamento, era a lei de Cristo. Por outras palavras, ao estabelecer a lei da nova aliança para nós, Deus prometeu e ordenou que iríamos transbordar com inúmeras bênçãos. De facto, muitas vezes desejamos abundantes bênçãos uns aos outros. Devemos dar graças eternas, glória e louvor aos nossos Pai e Mãe Celestiais por mudarem o nosso caminho do inferno eterno para o reino eterno dos céus e por alterarem o nosso futuro destinado. É por isso que no livro do Deuteronômio está escrito que devemos ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Se os filhos não conseguem compreender estas verdades profundas, devemos pelo menos começar por lhes ensinar o facto de que devemos guardar o dia de sábado e a Páscoa como instruído por Deus. Passemos ao livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. A razão pela qual Deus nos ordenou obedecer a todos estes decretos foi para nos fazer temer a Deus. E temer a Deus também pode ser entendido de outra forma: amar a Deus. São as próprias palavras que Jesus disse: amarás o Senhor, o teu Deus. Diz-se que isto foi feito para que possamos sempre prosperar por amarmos a Deus. Passemos ao capítulo 28 de Deuteronômio. Este capítulo ensina-nos que quando nos lembramos, obedecemos e guardamos a lei de Deus, habitaremos sempre nas suas bênçãos, independentemente do tempo ou do lugar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Se obedecermos diligentemente a todas as leis, todos os decretos e mandamentos, às próprias palavras de Deus,
Ele prometeu que nos exaltará sobre todas as nações da terra. Além disso, Ele prometeu levar-nos a ser abençoados quando entramos e abençoados quando saímos. No entanto, o que acontece se não lhes obedecermos? Está escrito que muitos problemas difíceis surgirão inevitavelmente. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão o que virão. Todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. O oposto das bênçãos prometidas ocorrerá inevitavelmente. Sempre que passamos por problemas tão difíceis nas nossas vidas, devemos sempre refletir sobre este ponto. Precisamos de olhar para trás e perguntar a nós próprios: há alguma parte das leis, dos decretos ou mandamentos de Deus que eu não tenha obedecido corretamente? Continuemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 45. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio, por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência, para sempre. Por outras palavras, isto servirá de aviso e de lição. Quando falhamos em cumprir os eternos estatutos, regulamentos e leis de Deus, quando nos desviamos deles, nos afastamos ou os esquecemos, Deus mostra-nos que tais consequências serão inevitáveis. Este é também um princípio espiritual. Muitas vezes desejamos bênçãos uns aos outros, ao longo do ano, e Deuteronômio capítulo 28 ensina-nos exatamente como as receber. Permaneçamos sempre nos estatutos, regulamentos e leis da nova aliança de Deus. Ao fazê-lo, todos nós devemos aprender a venerar Deus, que proclamou a nova aliança, e a seguir a sua santa vontade. Passemos agora à palavra, em Isaías capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. O que Ele estabeleceu para nós? Deus é aquele que estabeleceu a lei da nova aliança para nós. Esta não é uma lei feita pelo homem, mas uma lei estabelecida por Deus. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso Rei. Ele nos salvará. Deus estabeleceu e proclamou a lei da nova aliança. As Escrituras dizem-nos que Deus, que cumprirá isto em Sião nos últimos dias, é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos guiará e conduzirá. Por isso, nesta última época, Deus prometeu que nos salvará. Vejamos agora a quem Ele concede esta salvação, olhando para Isaías capítulo 51, versículo 7. Leiamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Hoje, muitas igrejas esqueceram completamente a lei de Deus. Eles observam o domingo e celebram o Natal, a ação de graças, etc. Por sua própria iniciativa,
Adotam um ritual de comer ovos no dia da ressurreição e pregam sobre o coelhinho da Páscoa. Todos os regulamentos e práticas usados para adorar deuses pagãos inundaram a igreja. Por que é que então tantas pessoas as observam como se fossem os próprios decretos de Deus? Não será porque, em última análise, falta algo nos seus corações? Esqueceram completamente a lei de Deus. A própria lei de Deus está ausente dos corações deles. Vejamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Quem são os que conhecem a justiça? Vós, povo em cujo coração está o quê? A minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, por quanto tempo durará? Para todas as gerações. Por fim, o povo de Deus deve ter a lei de Deus. Na época do Pai, tinha de haver a lei apropriada para essa época. Também na época do Filho, a lei que Deus tinha dado para essa época deve existir, certo? Sim, deve existir. Então, para aqueles que abandonam todas estas leis que Deus estabeleceu, como é que Deus os chama? Vamos abrir em Daniel capítulo 9 para descobrir. Nunca esqueçamos os decretos, estatutos e leis de Deus. Vejamos as palavras de Daniel capítulo 9, versículo 5. Estas palavras estão no meio da oração de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quem esquece Deus e rebela contra Ele, apartar-se-á invariavelmente dos seus mandamentos e leis. Hoje, muitas pessoas à nossa volta abandonaram o regulamento do dia de sábado e guardam o domingo. Há quem abandona a Páscoa para seguir as regras dos homens, como o Natal. Em última análise, como a Bíblia define essas pessoas? Diz: eles cometeram iniquidades, procederam perversamente. Afirma que eles pecaram e até mesmo que foram rebeldes. Que características apresentam essas pessoas? Diz que eles certamente apartar-são as leis e os decretos de Deus e esquecer-são deles. Eles cometerão atos que não estão de acordo com os ensinamentos de Deus. Passemos ao versículo 10. Daniel capítulo 9, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Como vimos há pouco em Isaías capítulo 33, o que é que diz que Deus estabeleceu para nós? Diz que Ele estabeleceu a lei. Foi Deus quem nos estabeleceu todas as suas leis em 10.000 preceitos. Ele é o Deus que habita em Sião. Vejamos Daniel capítulo 9, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Continuemos até ao versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Daniel pensou nas razões de toda a sequência de acontecimentos. Israel a ser levado cativo pela Babilônia, a destruição do reino e o povo a ser levado para o exílio. Entre todas as razões trágicas, pelas quais foram forçados a servir o rei da Babilônia durante 70 anos, a razão mais importante foi o facto de se terem sido rebeldes contra Deus. A prova da sua rebelião era o facto de se terem esquecido das leis e dos decretos de Deus e de se terem apartado deles.
A nação não estava a andar nos estatutos, nos decretos e nas leis que Deus lhe tinha dado. O mesmo é verdade hoje, nesta época do Espírito Santo. Quer se trate das nossas famílias, da nossa igreja, ou de nós como indivíduos, aqueles que sempre respeitam os estatutos, decretos e leis de Deus e vivem fielmente dentro deles, são os que são abençoados. Hoje, os nossos membros de Sião juntam-se a nós no culto de todo o mundo. Todos nós viemos hoje a este lugar, mantendo firme a nossa resolução. Observaremos correta e fielmente os estatutos, decretos e leis de Deus ao longo de todo este ano. Deus diz: vós, povo em cujo coração está a minha lei, sois verdadeiramente o meu povo. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É por isso que Deus ama o seu povo até ao fim, acarinhando e honrando. Ele prometeu conduzir-nos e guiar-nos para o eterno reino dos céus. Ele ordenou, dizendo: bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Um futuro onde tudo na nossa vida é abençoado se desdobrará diante de nós. Deus deu-nos a sua palavra, em plena medida. Nunca devemos esquecer a lei que Deus nos deu. Ele instou-nos repetidamente a nunca os esquecermos, dizendo: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Temos o dia de sábado, a Páscoa, o dia da ressurreição e a festa dos tabernáculos, todos nos dados por Deus. O mandamento central contido em todas as 7 festas de 3 tempos que Deus nos deu é este: lembra-te delas e comemora-as para sempre. Nunca as esquece. Lembra-te destas festas e comemora-as. A Bíblia enfatiza este mandamento para nós: fazei isto nas vossas gerações. No entanto, muitas pessoas desconhecem completamente este facto. Eles não conhecem as leis de Deus e esqueceram-se delas. Assim, podem ser contados entre aqueles que se esqueceram da lei de Deus. Por isso, temos de os despertar para o esquecido dia de sábado, a Páscoa esquecida. Temos de despertar os nossos vizinhos para os esquecidos decretos, estatutos e leis de Deus, para que também eles possam ser abençoados, certo? Peço-vos que eu não nos limitemos a oferecer saudações com palavras como que sejam abençoados, mas que nos esforcemos por conduzi-los ao caminho onde se podem tornar no verdadeiro povo de Deus e receber bênçãos genuínas. Continuemos com a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 18, versículo 9. Ezequiel capítulo 18, versículo 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o que se torna justo. Quando cometemos pecado no céu, fomos lançados nesta terra como pecadores. No entanto, Deus fez uma aliança conosco e deu-nos os seus decretos, estatutos e leis para que nos transforme em pessoas justas, permitindo-nos renascer. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Vocês e eu pertencemos a esta categoria. Portanto, de acordo com Apocalipse capítulo 12, enquanto toda a humanidade na Terra segue Satanás, os seus ensinamentos e as suas regras, que mandamentos Deus ensina aos restantes da descendência da mulher a seguir? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estas pessoas são o restante da descendência da mulher nos últimos dias. Deus colocou-nos numa posição em que podemos receber grandes bênçãos, glória e recompensas.
Os mandamentos de Deus são tão preciosos e importantes. Hoje em dia, as pessoas no mundo pensam facilmente: tem alguma diferença se eu não guardar o dia de sábado? Tem alguma diferença se eu não celebrar a Páscoa? Tem alguma diferença se eu perder o dia da ressurreição? No entanto, o profeta Daniel já nos avisa através do livro de Daniel capítulo 9 que tais atitudes são, de facto, uma continuação da grande rebelião que foi cometida no céu. Nesta época, Deus veio a esta terra uma segunda vez para nos proclamar e ensinar a lei. Essa lei é a lei da nova aliança. É a lei de Deus. É a lei de Cristo. Qual é a razão pela qual a lei de Cristo tem sido ensinada até hoje para nós, que éramos pecadores? De acordo com Ezequiel capítulo 18, quem é o justo? Deus diz que aqueles que guardam os decretos, regulamentos e leis de Deus são verdadeiramente justos. A Bíblia diz que ninguém, exceto um homem justo, pode fazer isto. Por isso, espero que todos os nossos membros de Sião nunca se esqueçam da lei de Deus, independentemente do tipo de situação difícil em que nos encontremos. Vamos todos para o eterno reino dos céus. Há ainda muitas pessoas à nossa volta que se esqueceram da lei de Deus ou nunca a conheceram. A todos eles, temos de entregar corretamente os estatutos, regulamentos e decretos de Deus para que possam regressar a Sião. Apenas aqueles que têm a lei de Deus nos seus corações podem tornar-se o seu verdadeiro povo e podem ser feitos justos. Uma vez que Deus deseja levar aqueles que já foram pecadores ao arrependimento, Ele guiou-nos cuidadosamente através dos regulamentos do dia de sábado, da Páscoa, do batismo e até do véu para as mulheres, para que possamos percorrer juntos este caminho abençoado e regressar ao eterno reino de mãos dadas. Para que os nossos vizinhos sejam abençoados, para que as nossas famílias sejam abençoadas, para que a nossa casa seja abençoada. E para que nós sejamos abençoados, vivamos sempre sob a lei de Deus da nova aliança. A promessa de Deus nunca muda. Deus diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Portanto, demos todos glória e louvor eternos a Deus por termos uma fé firme nele. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.